quando eu penso de forma diferente. Eu digo sim para Deus transformar a minha vida e dizer que eu sou um testemunho do seu amor. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos nesta série sobre o testemunho. Falamos sobre o testemunho do amor, falamos sobre o testemunho da alegria. E hoje eu quero refletir junto com você sobre a questão do testemunho de uma nova visão de vida. Eu preciso me abrir para esta questão. Eu preciso saber que entregar-me a Deus é dizer sim para uma transformação. E quando a minha vida começa a ser transformada dentro daquilo que Deus tem me direcionado, eu começo a ser um testemunho de que Deus vive, um testemunho de que Deus ama, um testemunho de que Deus salva, um testemunho de mudança de vida. E um livro, que é um livro devocional, Seguindo a Jesus, eu costumo usar essa literatura para discipular algumas adolescentes. E dentro desse discipulado, inclusive nesses dias, nós conversamos sobre isso, da nova visão de vida, de dizer não para algumas coisas, dizer sim para outras, de parar e pensar que estilo de vida eu tenho e que estilo de vida eu preciso procurar a ter dentro daquilo que Deus tem ensinado. Deus ensina através da reflexão da palavra que Ele tem colocado para nós. Por que reflexão? Porque eu preciso ler a palavra, internalizá-la, ouvi-la e dizer: Deus, neste aspecto, o que eu ainda preciso mudar? E o Espírito Santo de Deus que habita em você vai falar ao teu coração. E ele vai dizer: você precisa ter essa mudança de comportamento, essa mudança de vestimenta, de pensamento, de decisões. Ele vai falar com você. E quando você começa a internalizar e entender que você precisa ter uma nova visão de vida para o testemunho, você então começa a praticar algo que está aqui neste livro, no capítulo que fala sobre a nova visão de vida. E ele diz assim: para pertencer a um reino, ou seja, o reino de Deus, pertencer à vontade de Deus, ele fala que são necessários novos valores, nova cultura, uma forma de enxergar a vida com uma visão na eternidade, com uma visão de que é algo muito maior do que nós, de que nós precisamos então testemunhar como transformação de vida. Sabe quando você encontra com alguém que já te conhece há muito tempo e essa pessoa diz: nossa, você está diferente, você parece estar mais calma. Ou a pessoa faz um comentário, se fosse em outras épocas, nessa situação você teria dado um tipo de resposta mais impulsiva, entre outros aspectos. Cada uma de nós sabemos dessas mudanças. Isso significa o quê? Que você se abriu a um novo estilo de vida, que você se abriu para as mudanças, para a transformação. E qual é a fórmula para essa transformação? Só existe um caminho. É o caminho da verdade da palavra de Deus, na leitura da palavra, porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, ou seja, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu reflito, mais eu começo a perceber que preciso mudar em alguns aspectos na minha vida. Aqueles aspectos dos quais você vem patinando, ou seja, você não muda, a situação não muda e você pensa: o que eu tenho que fazer? E o Senhor tem a resposta: você precisa mudar. Você precisa testemunhar a alegria, você precisa testemunhar o amor, você precisa testemunhar os frutos do Espírito, ou seja, aquilo que vem de Deus para nós. Quando nós pensamos que há necessidade de aumentar mais paciência, de aumentar mais amor, de ter o perdão no nosso coração, de declarar como está no livro de Mateus, capítulo 5, 48, que diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Senhor deixa algo para nós, para que nós procuremos a ser perfeitas, porque Ele é perfeito. Igual a Deus, igual a Jesus, não. Eles não têm defeito, eles são ilimitados em seu poder, ilimitados na sua essência. Mas na nossa limitação humana, nós precisamos buscar sermos transformados pela palavra. A palavra renova os nossos pensamentos, a palavra renova o nosso ser.
Buscar em Deus mais sabedoria, porque uma mulher sábia edifica o seu lar, por exemplo. Uma mulher sábia sabe dar a resposta no momento e a forma correta. Uma mulher com sabedoria administra bem as finanças de uma casa. Uma mulher com sabedoria sabe exatamente como conduzir o seu lar. E qual é a fonte dessa sabedoria? A palavra de Deus. É o único caminho. Por isso que diz aqui que nós precisamos renovar, colocar novos valores no nosso coração e na nossa caminhada. Deixar de lado aqueles valores que nos faziam pertencer a um grupo social, por exemplo, onde aquele grupo social ditava regras de que vencer é primordial e vencer de qualquer forma. Quando Deus diz que vencemos nele, na vontade dele, então eu mudo os meus valores, eu mudo a forma de enxergar as situações e a vontade de Deus. Ele diz o quê? Ele diz também que nós precisamos viver uma nova cultura. Agora é a cultura do reino, é a cultura de Deus para a nossa vida. É a cultura estabelecida, fundamentada na palavra de Deus. E não mais em uma cultura que ela pode mudar de uma estação para outra, mudar de um estado para outro, de uma época para outra. Não, agora eu sou uma mulher que vive uma cultura do reino de Deus. Isso é testemunhar, isso é um testemunho de sabedoria, um testemunho de transformação de vida. Ele fala então que quando passamos a enxergar a vida de uma forma diferente, nós começamos então a mudar o reino. Não é mais um reino direcionado pelo ter, mas um reino direcionado pelo ser, que é o reino do nosso Deus para a nossa vida. Onde a partir do ser nós temos consequências e uma dessas consequências pode ser o ter. Ter o quê? Ter mais amor, ter mais paciência, ter mais benignidade ao próximo, ter perdão. E tudo isso me transforma em uma pessoa direcionada pela vontade de Deus. Ou seja, eu começo então a atingir um padrão que Deus quer para a minha vida, um padrão de uma mulher transformada para edificar, uma mulher transformada para amar, transformada para perdoar, transformada para passar ao outro um testemunho de que servir a Deus vale a pena. Mas eu consigo fazer tudo isso sozinha? Não. Eu preciso me entregar a essa decisão, dizer, Pai, eu quero ser transformada. E o Senhor, que é amoroso e que, como pai de filhas que nós somos, Ele diz, há um Espírito Santo em você que te ajudará a ser transformado. Tudo que exige mudança exige tempo, paciência, processo, exige muitas vezes um certo desconforto, mas no final há algo maravilhoso da parte de Deus, de dizer para nós que nós somos mulheres provadas por Ele, mas aprovadas porque hoje decidimos a nos entregar a esta mudança. Somos uma obra finalizada, pronta, perfeita? Não. Somos uma obra de Deus em processo de transformação. Sempre há algo para ser modificado. Por isso nós precisamos trilhar este caminho com leveza, não com peso, porque o próprio Jesus nos deixa esta informação de que Ele estará conosco em cada processo, carregando conosco tudo aquilo que poderia ser pesado para ser carregado sozinha, mas com Ele ao lado, tudo se torna leve, mas você precisa se entregar. Mesmo no meio da tribulação, você se alegrará e vai declarar: Deus é comigo, Deus me transforma nessa situação, Deus me faz ter uma visão diferente dessa situação. Para algumas podem ser palavras jogadas ao vento, mas para outras são palavras que, se internalizadas em seu coração, você vai tomar uma decisão de transformação de vida e buscando em qual fonte? A palavra de Deus, a Bíblia, onde te conduzirá a ser uma mulher melhor. Fico com essas 3 reflexões: como ser um testemunho, como ser um testemunho da alegria, como ser um testemunho da transformação, entregando-se a Deus, entregando-se a uma nova visão de vida, buscando mais ler a palavra, buscando mais em oração.
Deus te falará o que é necessário. Se ainda não assistiu, nas descrições vou deixar o link das outras reflexões dessa série, assim também como a capa da playlist no final deste vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você seja transformada em nome de Jesus. Amém.